Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like ou seu dislike para a gente saber como é que está o andamento do nosso canal. Eu quero agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores, nossos colaboradores, caros alunos, amigos, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim, mas também Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, um centro de terapias, né? Então, para auxiliar as pessoas no seu encontro consigo e com Deus. Aqui logo abaixo aqui tem o link também, tem o contato desse centro teológico existencial. Também aqui no link, todo o material da aula de hoje, então vocês podem entrar, podem clicar no link, vai ter todo o material para o estudo posterior de vocês. Bom, gente boa, vamos ao quinto episódio. Nós vamos ao episódio final da teologia do Evangelho de São João, no capítulo 19 e do capítulo 18. Então nós já fizemos toda uma caminhada. O tema de hoje é de volta ao jardim. O tema é em João 19, 38, 42. Nós vamos fazer o estudo disso, o enterro, o sepultamento de Jesus no jardim. O texto nos diz que depois do que aconteceu, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, ele rogou a Pilatos que lhe deu autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos então permitiu, e ele foi depois e tirou o corpo de Jesus, acompanhado de Nicodemos, aquele que anteriormente fora à noite conversar com Jesus. Este levou 100 libras de uma mistura de aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram em panos no jardim havia um sepulcro novo em que ninguém havia ainda sido sepultado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Bom, este texto é equivalente aos sinóticos de Mateus 28, de 1 a 10, de Marcos 16, 1 a 10 e de Lucas 24, de 1 a 12. E nós chegamos aos últimos versos, os versículos 38 e 42, finalizam o capítulo 19 e são, enfim, a quinta parte. Este retorno ao jardim, que eu estou enfatizando agora, por quê? Porque esse é o tema fundamental desta cena do estudo do capítulo 18 e 19. A primeira cena é o episódio do jardim, é o confronto entre o bem e o mal, a luz e a escuridão no jardim. É quando Jesus vai com os seus discípulos fazer a sua oração e Judas leva uma corte de soldados pagos pelos mestres de Israel e prendem Jesus. Prendem Jesus, que se entrega a eles, que se deixa levar, enquanto os seus discípulos fogem. O segundo episódio é o interrogatório diante da autoridade judaica. Ele vai à casa de Anás. Anás que o interroga de uma maneira em que não há acusação, não há nada. Simplesmente há a construção de uma acusação. Uma acusação que todos sabem. Ela é pro forma. Simplesmente ele é enviado para... E esse é o episódio central, o julgamento ante Pilatos, que será para nós, segundo João, uma reflexão e um diálogo sobre a realeza de Jesus. Quem de fato estava sendo julgado naquela cena? Quem de fato era o criminoso? Quem de fato era o juiz? O quarto episódio que vimos no vídeo passado é tudo o que acontece no Calvário. É o tema da consumação do tempo. Tudo está consumado. Onde Jesus nos entrega o seu Espírito. É o cumprimento da revelação. Nada mais há a que ser feito. E então estamos de volta a um jardim. Haverá o enterro, uma tumba. E essa temática ela é muito importante, ela é essencial para a compreensão de como é a relação com a nova vida,
a relação com o novo começo. Ele serve de ponto de partida para o estudo do capítulo 20 e do capítulo 21. Então, o que nós vamos estudar agora, a maneira... São poucos versículos, sim, mas são plenos de algo que para os cristãos dos primeiros momentos é muito importante. Porque tanto José de Arimateia quanto Nicodemos se tornam tipos de todos aqueles que compreendem e não deixam para amanhã a sua tomada de decisão. Eles tomam o Cristo, tomam o seu corpo, que representa a igreja, como algo real, como algo divino, como algo digno de ser cuidado, digno de ser guardado, digno de ser protegido. Essa é uma dinâmica muito interessante e é o que nós vamos ver agora, versículo a versículo. Nesse episódio, vemos que é enfatizado o caráter de que Jesus não é lançado numa vala comum, num abismo, no esquecimento, como se costumava fazer com os executados naquela época. Como atesta as profecias de Isaías, né? Isaías 53:9 tem esse versículo vai dizer o seguinte: foi-lhe dado uma sepultura ao lado de facínoras. Ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça, e em sua boca nunca tem havido mentira. Então, a profecia, ela faz menção a isso que foi a realidade do Cristo. Ele foi condenado, ele foi crucificado entre malfeitores, mas não era um malfeitor. Sua boca não conheceu a mentira. Mas qual foi o fim? Qual foi onde eles foram lançados? A sepultura desses homens, onde foi? Não sabemos. Eles foram esquecidos. Mas Jesus não. Também não foi abandonado às feras. Sim, pasmem vocês. Quando eram retirados do suplício, da cruz, muitos destes malfeitores que eram crucificados pelos soldados romanos eram jogados à beira do caminho e acabavam se tornando comida de animais, de abutres, de hienas, de cães. Então, esse início, ele mostra de maneira especial como isso era difícil naqueles momentos. Mas isso não acontece com Jesus. O versículo 1 Samuel 17:44, vem, continuou ele, e eu te darei tua carne, as aves do céu e os animais da terra. É uma citação da luta entre Golias e Davi. E Golias diz a Davi, vem, e eu te darei tua carne, às aves dos céus e aos animais da terra. Então, esta cena, ela memora qual era o fim de quem morria, de quem foi colocado para escárnio. Então, São João, no versículo 38, ele vai dizer isso. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Então, cabia ao procurador do imperador romano Pôncio Pilatos dar licença para retirar o corpo dos executados da cruz. Por quê? Porque muitas vezes essa execução ela tinha uma função didática para os judeus. Como o caso de Jesus não é este, ele concede que o corpo seja tirado. E aí começa um processo, que são poucos versículos, mas cada atitude feita tem um significado muito importante para João e as comunidades cristãs. O enterro excede as honras fúnebres normais. Mesmo que tenha sido vítima de um erro, de um julgamento, ele seria sepultado normalmente, mas há algo de novo nisso. As honras fúnebres devotadas a Cristo,
eram muito maiores que as normais. Existe uma citação de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Excede as honras fúnebres normais, a qualidade dos aromas. Esse perfume era muito caro. A qualidade do tecido, o fato de ser sepultado num sepulcro novo, tudo isso tem um significado. Tudo isso faz menção a uma tradição de Israel, uma tradição que ecoa nos profetas. A intenção teológica de São João é mostrar que desde o início, pelas mãos de Nicodemos e de José de Arimateia, a igreja que se manifesta, que assume a sua responsabilidade, assume a sua fé, começa a honrar a morte de Jesus. Os discípulos que eram clandestinos, o discípulo que era um visitante noturno que se encontrava com Jesus às escondidas, se encheu de coragem e manifestou a expressão de sua devoção. Essa linguagem é muito importante. Após, são aqueles que colhem os primeiros frutos da redenção. São aqueles homens que diante disso, diante do que aconteceu, eles querem tomar parte. Eles querem manifestar o seu desejo de honrar. Então essa linguagem simbólica de São João já é a manifestação dos frutos da redenção, da revelação inegável, que gera a força de testemunho. Esse de fato já é uma parte introdutória para o que vai acontecer na teologia do primeiro dia, que é o capítulos 20 e 21 que nós vamos estudar na sequência. São esses personagens que representam os outros tipos que se apresentam como modelos a serem seguidos. Os apóstolos, os discípulos, os diáconos, aqueles que deram a vida por Jesus Cristo diante dessa redenção que foi conquistada por ele. Versículo 39. Levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, perfumes muito caros usados no sepultamento dos reis. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram em panos com aromas, como os judeus costumam fazer. Costumam fazer com seus reis. Esta é a dinâmica. Não é um sepultamento qualquer. Os aromas, os lençóis não eram no uso corrente para enterrar os mortos, principalmente condenados. Os procedimentos de sepultamento de Jesus têm algo de solene. Eles se revestem de uma dignidade que somente é compreensível quando se olha para a Escritura. Quando se compreende qual era a dignidade da realeza de Jesus para aqueles homens. Se nós compararmos os versículos que acabei de ler com o caso do rei Asa, por exemplo, 2 Crônicas 16:14, nós vamos ver a similaridade da ação. Foi sepultado na tumba que tinha mandado cavar para si na cidade de Davi, ou seja, na cidade real. Estenderam-no num leito que tinha sido enchido de perfumes aromáticos, preparados segundo a arte do perfumista, e queimaram uma quantidade considerável desse perfume. Tem algo de festivo. Tem algo de solene. Salmo, isso é tão importante que essa maneira de celebrar o queimar, o incenso, tudo isso é celebrado por nós hoje com a mesma intensidade nos nossos momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, que foi exatamente o que José de Arimateia e Nicodemos fizeram. A adoração do corpo de Cristo, a veneração, eles estavam prestando o seu culto, a sua honra, a sua memória. Isso tudo faz com que versículos da Sagrada Escritura venham à nossa mente. Salmo 45. Exalaram vossas vestes o perfume de mirra, aloés e incenso, dos palácios de marfim ao som das liras que vos deleitavam. Não tem nada de triste aqui nesta cena. Provérbios 7,17. Perfumei meu leito com mirra,
com aloés e cinamomo. Cânticos 4:14, nardo e açafrão, canela e cinamomo, com todas as árvores de incenso, mirra e aloés, com o bálsamo mais precioso. É uma homenagem póstuma, é um momento de adoração, é um momento de reverência. Não é como uma tentativa desesperada de reprimir o mau cheiro da corrupção de um corpo que entra em putrefação. Não, não é isso. Estamos diante da descrição de um momento de adoração, de um funeral real, de um momento de glorificação, como atesta o profeta Jeremias. Jeremias 34:5. Será em paz que haverás de morrer. Assim como perfumes queimados em honra de teus pais, os reis antigos que te precederam, assim também por ti serão queimados. Lágrimas serão derramadas por tua causa. Eu, o Senhor, eu sou quem prediz este oráculo. Jeremias, ele descreve o que aconteceu. É um novo encaixe com aquilo que vai acontecer no primeiro dia. Os primeiros versículos do capítulo 21. Então, os perfumes serviam para ungir. E eles representam a dignidade do templo. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram em panos com aromas, como os judeus costumam fazer. Como disse, os judeus costumam fazer com seus reis. Com os lençóis, atam, envolvem, amarram totalmente o corpo. É uma homenagem excepcional, pois representa o desejo de preservar a memória, de guardar, de proteger, de colocar no sepulcro, no sacrário. É uma homenagem excepcional que esse sacrário, que esse sepulcro, esse local de guarda, ele seja novo. Versículo 41. No lugar em que foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém fora sepultado. É outro sinal que esteja localizado no jardim, pois faz menção a outras cenas da Sagrada Escritura importantes para o povo de Israel. A cova no campo no meio do jardim lembra a sepultura de Sara, a esposa de Abraão, que foi adquirida por Abraão e por sua família para que ela habitasse junto dos seus descendentes na terra prometida. Isso nós vamos encontrar em Gênesis 23, 17 e 19. A terra de Efron, situada em Macpela, de fonte de Mambré, na qual se encontra a gruta, a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor dos limites da terra. Também João faz menção ao livro dos reis quando fala do sepulcro no jardim real. Ele vai falar do sepulcro de Manassés e o sepulcro de Amon foram enterrados no jardim de Oza, no palácio, no jardim de seu palácio. O ponto central do detalhe do jardim, para São João, também tem uma outra dinâmica. É localizar o episódio seguinte. Ele serve como ponte da paz para o novo dia. De uma página que se fecha para um novo capítulo que se abre. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade com o túmulo. Assim, João deixa claro aos cristãos que o trabalho fica terminado antes que se comece a cena solene do descanso sabático. Jesus descansa em paz. Nós temos isso na nossa espiritualidade até hoje. O Sábado Santo, a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo são dias de silêncio, dias de oração, dias de paz. Não é uma paz de perda, mas é uma paz de espera. É a calmaria antes de um raiar, que nos faz lembrar Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. A referência ao jardim, ao primeiro dia,
a um novo abismo. Há um novo abismo sobre o qual paira o pneuma, uma nova vida, uma nova qualidade, uma nova luz haverão de surgir. Do jardim a nova tumba onde ninguém havia sido enterrado, desta tumba, deste local, deste ponto de partida, sairá a nova luz. Cristo foi sepultado neste novo tipo de morte. Não é uma morte que finaliza, mas é uma morte que abre as portas. Dessa sepultura não se parte para o esquecimento, mas se parte para o conhecimento de uma nova realidade. Então, não se parte mais para o abismo, para a perda, para a perdição, mas para a luz de uma nova vida e de uma eterna vida. O jardim agora voltou ao jardim das origens, ao jardim terreno, ao paraíso, que convida o homem à possibilidade de um encontro com Deus, de um encontro face a face com Deus. E essa, meus caros alunos, é a temática do capítulo 20 e 21, onde São João e seus discípulos nos guiarão na compreensão da ressurreição e da vida nova. E essa será a temática da nossa próxima aula, do nosso próximo capítulo, do nosso próximo estudo. O primeiro dia, onde estudaremos a reflexão de São João e dos seus discípulos, nos apêndices, no prólogo e no epílogo do Evangelho de São João, a nova criação. Este é o tema da nossa próxima lição. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, dar o seu sininho. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, a paz esteja convosco e permaneça no meio de nós.